Boa noite, pessoal. Hoje mais um Encontro Meta, um especial para a gente falar do nosso Clube do Livro. Enquanto o pessoal vai chegando aí, recebendo as notificações, vou trazer para a sala o Paulino. Onde que eu vou ter tempo? A gente dá esse jeitinho. Detalhes em alguns instantes. Paulino, você está dando spoiler com a sua câmera aí da programação. Eu vi. Boa noite, Madá. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. E aí, Bom. Paulino, a gente meio que não está parando quieto aí, né? O tempo do pessoal é escasso, mas a gente trata ele com muito carinho. Não, a gente respeita quem veio primeiro, todos que vieram primeiro, mas a gente também tem um direito ao sol. Temos um lugar ao sol, meu amigo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que no início tivemos algum acolhimento, né? Tivemos algumas referências. Eu lembro de uma amiga que o primeiro curso de constelação que ela fez, ela não teve contato com nenhuma das obras de Gilbert. Nenhuma Hum, das obras de Gilbert. E ela só veio descobrir que existiam os livros no momento depois. Olha que loucura, né? Como é que a gente tem esse acesso. Mas por quê? Porque os professores, eles têm pego o livro, têm feito todo um apurado do que é a essência do livro para passar nos seus cursos. Mas eu acho que a gente perde um pouco essas questões, né? Ou a gente acostuma o aluno a estar neste lugar, né? De só receber já mastigadinho. Olha a Ana Ávila chegando por aí. Tudo bom, querida? olá, quanto tempo? Estão te esperando aí nas quartas-feiras. Bem, a gente está Então dando não esse vai ser o tempinho. clube do livro passivo, Paulino. Ah, não. Você já participou de Clube do Livro? Eu acho que não. Ah, eu fiz o Grito Primal em um Clube do Livro. Nós tínhamos um capítulo para estudar, mas na hora do encontro a gente também realizava a leitura dentro Hum, dentro da nossa reunião. E eu acho que essa metodologia é válida, mas ela também dá aquela falsa sensação de que eu posso ir sem ter visto nada. Chega lá, a gente vai ler mesmo, né? E eu acho que a proposta precisa ser uma proposta diferente. Assim como a gente tem feito, né, tantas coisas diferentes, eu acho que essa proposta do Clube do Livro, ela pode ser diferente. E a gente está só aguardando um pouco para a audiência ser notificada que nós estamos chegando. Eu acho que foi a Dani que entrou. Relatos foi. de uma desconhecida. A Madá, Ah, o Flávio, sejam bem-vindos. Porque a gente quer trazer esse nosso projeto, não é, Gustavo? e, Paulino, esse é o histórico de um clube de leitura do Grito Primal, gera alguma. Parece quase uma piada, assim, né? Porque a gente tem a questão do livro, concentração, silêncio, e é uma técnica bem diferente. É bem diferente. Depois, num botequinho sistêmico, você nos dá esses detalhes aí da hora da prática. Foi bem diferente. Mas eu acho que vai também muito da forma como a gente é conduzido, né, a essa experiência. E essa experiência a gente já tem falado em alguns momentos durante a nossa mentoria. Como é que vocês realizam a leitura dos livros? Como é que é mais confortável para vocês? Vocês preferem o Kindle? Vocês preferem comprar o livro físico? É o PDF de velho de guerra? Como é que esse acesso ao conhecimento é feito? E principalmente, né, não só como é feito, mas vamos observar a nossa biblioteca e observar se a gente está naquele período de ter e não ler.
eu tenho esse livro ali, mas em algum momento eu vou ler, né? A Ana Ávila está dizendo que prefere o livro físico. Você é da turma do Gustavo. Eu não tive acesso a Aqui esses é das antigas. livros. Eu tive acesso a muitos livros, Gilberto, mas essa trilogia eu não tive acesso aqui. E daí, quando chegou muito valorizada. Você tem uma pequena fortuna aí na mão, né, meu amigo? Ah, é verdade. É um investimento e é interessante porque tem ambas as mídias, né, tem as vantagens e as desvantagens. E livro técnico de referência, assim, é interessante o físico também. A gente leva a questão do levar a qualquer lugar e a questão do rabiscar, as marcações em cima. O digital, ele tem uma funcionalidade boa para testar um pouco de hiperlink e encher de notas o PDF, mas pode ficar meio refém exatamente uma eletricidade, de não ter a possibilidade de pegar e trazer. E um pouco do gosto pessoal, tudo isso muito junto, assim, né, quando a gente puxa a sardinha para o livro físico. E, Paulina, audiência, não reparem que às vezes meu olhar vai estar um pouco do lado, que eu estou olhando também, cuidando do grupo do WhatsApp aqui, e Ok. como o nosso encontro das quartas são recorrentes, a gente quer lá no Zoom fazer o atendimento a cliente ou atender o pessoal que tá online, vou vendo quem está chegando e perguntando, não tem encontro hoje? Tem, mas é um bate-papo lá para quem está vindo lá no Instagram, conosco. Bem, Tá vendo o pessoal já repassando o link também, a gente agradece. eu tive também alguns professores que durante a formação pediam muito o resumo do livro, né? Eu lembro que um dos livros que eu demorei mais para fazer foi Pensamentos sobre Deus, porque ele trazia também essa camada, né, religiosa, onde o Bert, ele estava... Eu acho que ele foi bem delicado ao falar sobre o livro, porque ele não queria puxar a sardinha para a brasa de seu ninguém. Então ele foi bem ali, didático, bem em cima do muro. Mas eu acho que a gente já pode começar, Gustavo, aos poucos, trazendo qual é a nossa ideia. A nossa ideia é organizar cada vez mais e disponibilizar cada vez mais um grupo que possa ter um olhar para as constelações empresariais. E a gente tem algumas ferramentas para poder fazer este movimento. O primeiro é o grupo. Esse grupo que o WhatsApp, que o Gustavo está cuidando, ele migrou do Telegram para o WhatsApp e ele tem uma funcionalidade de juntar terapeutas, não só os terapeutas que estão com este olhar para o empresarial, mas terapeutas que tragam as suas práticas, que queiram fazer essa troca de informações. E daí a gente realiza esse encontro toda quarta-feira. Quarta-feira a gente tem 2 horários de encontro e dentro desse encontro a gente trabalha de uma forma bem mista, né, Gustavo? Temos várias opções de trabalho. Sim, o basicão que a gente tem das quartas é justamente um atendimento com o público externo aos nossos clientes. Pintou vaga na agenda, aí a gente vai trabalhar com o público que está presente. Aí vai variar, vai ser constelação coletiva, a gente pode fazer um bate-papo e alguém trazer um tema e ficar muito premente que está precisando fazer um movimento, aí a gente dá esse espacinho para o nosso salvador e fazemos um exercício com a pessoa ali. E pode ser debate também. A gente tem alguns temas prévios para trazer, para conversar com o pessoal, para ter todo um jogo de reflexões. E também, como a gente pega muito lá do organizacional, a gente convida o nosso amigo Marcos Lemones, do programa Ortócio, a gente traz alguns trechos dos programas dele e a gente faz uma análise ao vivo com o pessoal, para treinar esse segundo olhar, que a maioria do pessoal do grupo já tem toda essa expertise na constelação familiar, mas a constelação empresarial pode ser uma coisa muito nova e tem as suas diferenças, além, claro, de todas as suas semelhanças, mas principalmente no que tem as diferenças, o pessoal pode deixar ali, dar uma olhada de diagnóstico,
como fazer aquelas questões de, está vendo que a questão do cliente empresarial, profissional, está apontando para uma camada do familiar. Como é que faz para levar de uma para outra? Pega, sai fazendo tudo na hora, faz 2, 3 constelações ao mesmo tempo, e são dúvidas que vão surgindo, e aí a gente vai exatamente estabelecendo esse diálogo para ver que tipo de caminho podem ser tomados. Quem quiser, fica ligado no nosso grupo, e o endereço do WhatsApp desse grupo está na bio aqui do Instagram. Fica à vontade para dar uma pesquisada por ali, dar um jeitinho, nos manda mensagem e a gente se conecta. Então, quem é que criou a constelação organizacional, Gustavo? Algumas pessoas... Eu tive uma amiga, inclusive, que ela fez o primeiro curso de formação em constelação e ela não teve acesso a nenhum livro do Bert Hellinger. É como se ela não tivesse acesso à obra, por conta da questão desses professores. Então, essa pode ser uma dúvida, né? Quem criou as constelações organizacionais? Bom, nessa mesma pegada das constelações familiares, né, ela não tem uma criação propriamente dita, tipo, eu pensei filosoficamente e vou inventar uma terapia desse modo. É um movimento que foi percebido e, a partir da parte prática, foi sendo trazido todo esse lado teórico. E aí os dois vão se retroalimentando. E com a constelação organizacional também. Já ela veio na esteira dos atendimentos familiares, e o Bert foi, abre aspas, desafiado a experimentar as técnicas, já que a constelação é uma grande análise do relacionamento, para ver se além do ambiente familiar, podia funcionar para um ambiente de uma empresa. A relação entre os colaboradores, as relações chefe e o pessoal que pode estar mais em cima de diretorias, o pessoal mais embaixo também das equipes, e deu certo. Justamente pela ferramenta não ser limitada às questões familiares. E a partir daí, ele também botou o desafio de volta para todo o pessoal, todos os consultores, os terapeutas sistêmicos que estavam com ele, de expandirem, experimentarem, ver o que tem de novo, justamente com esse olhar agora para as empresas, saindo um pouco do CPF e indo para o CNPJ, né, dando esse segundo olhar. E aí o pessoal desenvolveu, pegou trilhas em paralelo com o Bert. Ele fez a parte dele também, trazendo um olhar de como ele estava trabalhando com as empresas. E lá na nossa mentoria, a gente explora alguns nomes a mais que o pessoal, principalmente na Alemanha, gosta muito de deixar as coisas organizadas, né? Catalogar os tipos de emaranhamentos que eles foram percebendo com mais recorrência nas empresas. A nomenclatura, que vai mudar um pouquinho para aproximar da linguagem administrativa. No familiar, a gente tem os emaranhados. Quando a gente vai falar com as questões da empresa, a gente chama de dinâmicas. Até para não ficar muito com aquela sensação de que a gente chega para fazer a assessoria, a consultoria sistêmica, e a gente vai querer colocar a empresa no divã, e nem o representante que fez a contratação, né, que está sendo a nossa interface ali. E é um mundo novo, assim, né, que se abre para quem já gosta do sistêmico no familiar, se diverte, aproveita demais e ajuda nesse autoconhecimento, porque traz esse olhar novo também para a postura profissional da pessoa, não só dos negócios em si, mas também para a carreira. Isso. E em 2010 ele cria, então, uma trilogia de livros, e dentro dessa trilogia de livros ele traz a ordem do sucesso. E é muito interessante quando ele traz essa questão, porque ele começa a observar que o sucesso está diretamente relacionado com a mãe. Então, uma boa relação que nós temos com a nossa mãe, ela traz exatamente um indicativo de onde a gente vai encontrar o sucesso. Então, observa essa questão. O Bert, ele vai falar sobre o organizacional, mas ele já traz uma camada familiar. Então, o primeiro livro ele tem esse título, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. É necessário que a gente tenha a vida equilibrada para poder ter um equilíbrio na profissão. Então, Ordens do Sucesso é exatamente esse primeiro livro que nós vamos fazer a leitura. E o que
a gente vai fazer? Tem toda uma metodologia que a gente utiliza. E essa metodologia, ela vai funcionar em qualquer formato de livro que você tenha. A gente até pode falar depois sobre conseguir esse livro na Amazon, ou através do Kindle, ou através dos PDFs, que a gente também pode conversar. Mas a ideia é que você tenha um livro onde você tenha acesso sempre sobre essas questões. E dentro deste olhar, o primeiro compromisso é fazer a leitura. Para este livro, é um livro curto, né, Gustavo? Ele tem quantas páginas? E esse, para introdução, ele é perfeito nesse sentido. De conteúdo mesmo, olha, vai dar 70 páginas para menos. Vai menos, né? Ser a primeira temporada de leitura muito light nesse sentido. Isso. Então, o que é que a gente vai observar? A gente vai ter 3 encontros. A gente traz essa live hoje, porque essa semana foi o dia da biblioteca, e a gente... Olha que coisas curiosas, a gente não encontra esses livros disponíveis em bibliotecas públicas. É interessante ter esse olhar, porque são livros ainda atuais, são livros muito atuais. E as bibliotecas, elas passam por uma reformulação, principalmente quando chega a questão da reforma, né? A reforma literária que teve, e eu acho que títulos novos acabam não acessando assim, né? Então, primeiro, onde a gente encontra esse livro? A gente pode até encontrar em livrarias, e em livrarias eles vão estar naquelas sessões de coach, ou vai estar perto da psicologia, ou da autoajuda. Da autoajuda. É uma literatura que ela não tem essa definição muito clara, sabe? Para a biblioteca. Mas a gente quer começar com esse livro porque ele traz alguns conceitos que são muito válidos. Então, qual é a metodologia que a gente vai entrar? No Kindle está gratuito para quem tem assinatura do Kindle, porque eu acessei e ele está custando R$30. Para quem não faz assinatura mensal, né? Tem o Kindle, vamos trazer o que é o Kindle, né? O Kindle, então, gente, é um livro. A Sandra deu uma antecipada nas dicas finais, que é os melhores caminhos. E realmente, o Kindle, que é o aplicativo para você ler no celular, principalmente, mas também funciona no computador, o aplicativo da Amazon para livros. E tem a opção de assinatura, R$20 mensais, no momento da gravação deste vídeo, desta live, e muitos livros vêm dentro de um pacote, acho que é Kindle Unlimited, já matando o inglês aqui, e sai exatamente de graça. Você tem, acho que são 10 livros que você pode fazer essa retirada por conta de ser assinante, e dentre os títulos tem vários do best também. Então, para quem ainda não está acostumado, não mergulhou no universo da leitura digital, no celular, tem esse aplicativo de leitura, o Kindle, com essa combinação de assinatura, é um ótimo convite para experimentar. E ele tem essa camada, né, de você poder trazer não só a leitura naquela folha branca, mas você pode colocar uma folha mais envelhecida, que vai parecer realmente uma folha de livro. Você regula a luz do aparelho para poder fazer isso. Eu fui muito resistente em relação a PDF, sabe? Mas depois que a gente tem acesso, cara, é uma companhia de bolso para você manter a leitura em qualquer lugar. E o Kindle também tem essa vantagem. No momento que você está seguindo as páginas e fecha o livro, vamos dizer assim, sai do acesso, no momento que você volta, traz essa vantagem em relação ao PDF. Você não tem que estar ali procurando onde é que você parou. Ele identifica exatamente qual foi a página que você parou. Então, como vai ser o nosso encontro? A leitura em PDF, ela também é bem funcional, mas tem esse lado um pouco mais técnico. Você tem que saber, de repente, botar uma notinha, uma marcação com o dia que você parou aquela leitura ali para funcionar como marca-página.
O Kindle nisso e os demais leitores de e-book e de PDF também no celular, eles têm essa praticidade. E tem uma coisa muito boa, Paulina, é justamente poder aumentar o tamanho da fonte. E depois que a gente entra nos entra, não sai mais, né? As letrinhas vão ficando miúdas, a gente já tem essa coisa de acerta o foco, é mais para cá, mais para lá. Bula de remédio começa a virar uma coisa distante. E no celular, bota a letra grande ali e se diverte. E ainda dá para fazer a combinação com a Alexa, que também pode colocar como aplicativo em qualquer celular, e pedir para fazer a leitura com a voz que ela tem embutida. Ou seja, bota um fone de ouvido e deixa ela contar para você a história do livro. Experimenta, pessoal. Quem ainda não está nesse universo de leitura online, é uma boa oportunidade para começar ou então retomar o hábito da leitura. Então, olha quantas formas a gente tem. A Sandra está dizendo que ainda preferiu imprimir para poder rabiscar. A nossa ideia é exatamente ter esse acesso de várias formas para a gente juntar em 3 dias e sempre vão ser nas quartas-feiras, sempre à noite, sempre às 20 horas, e a gente vai estar revezando. A gente vai ter um encontro para atendimento no nosso grupo e vamos ter o Clube do Livro também na quarta-feira. A gente percebeu que durante a semana está faltando o dia da semana para atividade de constelação. E dentro desse movimento, a gente preferiu abrir um tempinho na quarta-feira mesmo para poder fazer isso. De uma maneira muito resumida, vão ser basicamente, então, encontros quinzenais, quartas à noite. Quartas à noite. E a proposta vai ser iniciando dia 24, um dia depois do dia do livro e um dia antes do aniversário do Gustavo. Não tem como esquecer. Não tem erro, pelo menos para mim. Então, dia 8 será o próximo encontro e dia 22 fechamos essa leitura. O nosso pedido, e a gente vai estar colocando isso no grupo, vai ser sempre no mesmo grupo, todas as nossas atividades vão estar dentro do grupo, porque a gente quer fortalecer um grupo de terapeutas que olhem para o empresarial, que olhem para o organizacional. E a Madá está dizendo que ainda prefere o livro físico. Pega o livro, faz a marcação que você tem com o marca-texto e vem para a aula. Por quê? O que a gente vai buscar no nosso encontro, principalmente, é identificar os conceitos que são apresentados pelo Bert. Então, a gente começa com a introdução e vai até a dedicação, que este livro ele não é formado por capítulos. Ele vai trazendo títulos. Então, o título é uma introdução e algumas publicações eles vão ter uma numeração diferente. Então, a gente não vai seguir a numeração. A numeração, na verdade, vai ser meio que um guia, né, Gustavo? Mas pode estar variando em todos esses formatos que a gente está trazendo para o nosso contexto. E o que é importante? Fazer as anotações, de repente, fazer com algumas perguntas, quem está no livro ou quem está no PDF, fazer algumas perguntas, isso é interessante, porque no nosso encontro, nós vamos dividir ele em 3 partes. Primeiro, a gente vai fazer uma resenha, um resumo do livro. A gente vai conversar sobre este capítulo, não é capítulo, é o título, né, Gustavo? Esses trechos. Ele fala sobre o quê? Então, na introdução, o que é que ele está apresentando para a gente na introdução? E a nossa leitura, gente, vai ser sempre nessa terceira pessoa. A gente não vai ler na primeira pessoa. A gente vai ler na perspectiva de ouvir o Bert. O que é que o Bert está nos apresentando? É uma outra pessoa que está nos apresentando. O que é que ele quis dizer com isso? E a gente traz todos os pensamentos, porque cada um que lê tem uma forma de entender diferente. Segundo momento, Gustavo, o que é que a gente faz?
eu já achei que estava no terceiro, porque a gente vai conversar um pouco acerca do resumo, junto a gente já vai trazer a resenha crítica também, né? A gente já vai começar um pouco da reflexão, e aí a gente vai fazer um destaque com vocês, vão ser exatamente das palavras-chave, que aí vai ser como se fosse aquela camada um pouco mais técnica, justamente para a gente ter essa pegada didática e do aprendizado junto. O que vocês viram dessas palavras, os conceitos-chave, para a gente ter bem... a gente está indo em busca muito dessa absorção de conceitos para ter a troca com vocês e, a partir daí, a gente estabelecer toda essa base e um reforço para cada vez ficar mais claro o que a gente tem de organizacional, o que diferencia, o que é parecido, e até para ver também, ao longo do tempo, dos atendimentos de vocês, o que vocês reconhecem. E realmente, o que o Bert viu e escreveu nos livros, isso ainda se mantém, ou foi um recorte que ele fez daquele momento, mas que a gente já tem outras formas de resolver, de dar seguimento. Isso é importante, porque os primeiros livros do Bert lá, eles já vão, Paulino, para 30 anos? 96, por aí, não? 40? E 30, e assim, eles começam a ter as traduções bem depois, né? Não são exatamente quando estão lançados. E uma coisa que eu pesquisei e descobri é que nem todos os livros que o Bert escreveu chegou no Brasil. E eu só descobri isso quando... em espanhol só, né? O mais aproximado. Quando eu comprei Meu Trabalho, Minha Vida, no final do Meu Trabalho, Minha Vida, tem todos os livros que o Bert escreveu. Todos. E seguindo aquela ordem, nem todos eles chegaram no Brasil. É interessante este olhar. Mas vamos voltar então, gente. 3 momentos. Primeiro a resenha, para trazer todo mundo para dentro desse contexto. O resumo. A resenha crítica é exatamente esse momento de que faltou, mas olha, não ficou claro. O Bert vai trazer isso em um outro capítulo, em um outro livro, e a gente também pode trazer para vocês o que a gente aprendeu com os atendimentos que a gente tem feito. Então, essa resenha crítica, ele vai contextualizar ainda mais essa obra do Bert, sem olhar se ela é temporal ou atemporal, mas trazer esse movimento que a gente vai refletir sobre as questões dele para o hoje. E esse terceiro momento com as palavras-chave, que eu vejo as palavras-chave, Gustavo, como exatamente o marca-texto que a gente usou. Olha, aqui ele está falando isso, e isso é chave. No momento que a gente volta, a gente tem 3 opções de revisitar o livro. Eu posso seguir só o resumo, eu posso seguir só a resenha crítica, ou eu posso seguir só as palavras-chave. E o que é que a gente quer fazer com este movimento, pessoal? A gente realmente quer fazer com que este acesso a este conhecimento chegue a mais pessoas. Então, é uma atividade como na quarta-feira, uma atividade gratuita, não vai ter taxas para fazer parte do Clube do Livro, e ela vai ser realizada pelo Zoom. O mesmo link dos encontros metas, a gente vai fazer o encontro do Clube do Livro. Ele é uma capinha laranja. Mostra, Gustavo, a capa. Este é o primeiro... Uma mandala, um floreado, um floral na capa. E aqui no Instagram ele aparece invertido, né? Mas depois lá no grupo a gente coloca mais uma foto também. A postagem promocional também já faz essa referência. E, pessoal, se vocês pegarem o índice, vocês vão ver que a gente vai passear por temas, no mínimo, instigantes, nessa combinação de constelação com um olhar mais profissional. A gente vai encontrar a fonte do famoso bordão, o sucesso tem a cara da mãe, todos aqueles que nesse procuram assim, começou aqui. E vai ter o lugar, a perda, preconceito da consciência, tem toda uma linha de subitens, a riqueza, não ser, culpa, inocência, expiação, os movimentos do espírito, passo decisivo, eu sigo você,
devagar se vai longe, milagres, a luz, perda, seu lugar. a oração. É muita Frases coisa. que foram utilizadas como frases de solução são exatamente temas chaves desse livro. Então, olha essas frases que a gente tem utilizado, né? Eu em seu lugar. O que quer dizer realmente isso? A gente tem uma página inteira falando sobre isso. Eu sigo você, eu aqui, você lá. Então, são movimentos que vêm exatamente deste livro. O que é interessante, gente? É interessante porque a gente vai disponibilizar também, com este material, o acesso para o nosso YouTube, para que a gente tenha como todo mundo acessar novamente. Eu perdi o encontro, mas eu quero ver como é que funciona esse encontro. Vai estar lá no YouTube, depois de editado, todo bonitinho, já que aqui no Instagram a gente precisaria fazer isso ao vivo. Tá? A gente está fazendo esse chamado, mas a gente também já começa a divulgar que no nosso YouTube vai ficar este encontro para a gente rever, e na velocidade que quiser, mas rever quantas vezes quiserem, e a gente vai fazer estes movimentos por encontro e vai ter um grande arquivo com todo o livro. Mas assim, vocês vão ler o livro? Não. A gente está dividindo o livro nessas 3 partes. Então, a gente ainda está estudando se a melhor forma de apresentar ele é o resumo. E dentro do resumo, o resumo de todo o livro. Não, o melhor é apresentar sobre essa parte da resenha, ou quais são as palavras-chave. E a gente traz as palavras-chave. A gente está definindo como vai ser esse melhor formato, mas o convite está feito. E depois desse livro, Gustavo? Eu gostei muito essa questão da estrutura que a gente vai trazer para o debate. A gente até pode separar para o pessoal o que vai ser esse nosso esqueleto, para o pessoal ter exatamente durante a leitura. Já sei que eu tenho que anotar, eu faço meu resumo, a minha reflexão, minha resenha crítica e destaco as minhas palavras-chave. Sabe? O pessoal te acostumar com essa estrutura durante cada leitura individual, para a gente fazer esse grande encontro de juntar todas as ideias na conversa ao vivo das quartas. Gente, vocês leem o livro dos Bert assim? Porque o que é que a gente tem no livro do Bert? Não nesse livro, mas o que é que a gente tem na maioria dos livros do Bert? Tem a forma como ele constelou alguém. Tem o resultado de um recorte de um movimento em que ele constelou alguém e traz o tema para cá. E a gente não pode ficar na história que está sendo contada. A gente precisa estar na técnica que ele está aplicando. Entende a diferença? Eu não estou ali acompanhando tudo aquilo nessa parte eu gostava muito de pegar os bonecos e colocar no campo e dizer, então esse olha para esse olha. A cada desenho que tinha no livro, eu fazia esse movimento e fixava ainda mais. Mas eu mudei a forma de ler exatamente para observar qual é a técnica que ele está trazendo, qual é o novo conceito, de onde é que vem tal coisa, e aí eu tenho como revisitar o livro e eu tenho como fazer isso mais vezes. O nosso início é com esse livro, mas a gente vai fazer para este ano a trilogia. Na sequência, Gustavo, nós vamos ter o segundo livro, que vai ser a História de Sucesso, né? Histórias de Sucesso. Dentro das histórias de sucesso, aqui começam as histórias do Bert, né? Aqui ele começa a dizer como é que foi naquela empresa, o que ele observou, e de novo a gente vai pegar esse livro e trazer os conceitos que ele está apresentando. Quer trazer alguns tópicos, Gustavo, desse índice? E os índices, eles são muito instigantes. A gente vai colocar, acho que, umas fotos ali no grupo do Arte para dar uma mexida com o pessoal. Deste segundo livro, do Histórias de Sucesso, a gente vai ter, por exemplo, a sabedoria do sucesso, o alcance, a colheita, a profundidade, a morte, a perspectiva, a pobreza, autônomo, algumas histórias.
E olha o subtítulo das histórias. Com a mãe tudo anda. Há uma certa recorrência. A quem pertence a empresa? O pessoal que já foi nosso aluno está fazendo a mentoria já fica de olho que pode ter pegadinhas. Juntos em vez de separado, os dois níveis, e aí vai seguindo. Reconhecer o que é e reconhecer o que será, o país de origem, pátria e empresa, meditações, exemplos diversos, as ordens do dar e do tomar, a hierarquia. Gente, sempre com a essa gente vai botar foto para vocês, é conteúdo. Mas a gente termina com as leis sistêmicas na assessoria empresarial. Dos três é o meu livro preferido. E a pegada continua sendo que o bom dos livros do Best é que eles têm eles pegam muito esse referencial e tem muito reforço. O que ele vai vendo e vai sedimentando, ele vai dizendo, pessoal, o caminho é por esse aqui, isso aqui funciona muito como atalho, e ele nunca se deixa levar pela aquele canto da sereia de dizer, olha, esse aqui é o manual definitivo, tudo que vocês precisam, vejam aqui. Não, ele sempre deixou essa porta aberta e sempre um convite, façam da maneira de vocês, vejam os resultados e vejam os caminhos que podem renovar e que podem ampliar todas as soluções, tudo que a gente pode ver com a prática sistêmica. E isso é muito importante, pessoal, porque onde é que estão os atendimentos que acabam sendo estranhos, ruins, ou algo nesse campo? É quando a pessoa está com preguiça e lê metade de um livro, pega soluções de movimentos individuais e quer aplicar para todo mundo como se fosse uma regra. E tudo que a constelação não tem nesse sentido é exatamente isso. Não tem regra. É o famoso, cada caso é um caso. Em todos os seus meandros e o nosso posicionamento de estar ali sem julgamento. Mais conhecimento a gente tem com os livros em si, a gente já tem mais... a gente melhora muito justamente a parte da ferramenta. Da gente saber, cara, eu já ouvi alguma coisa e um referencial para prestar atenção se o próximo passo vai acontecer que nem o descrito. Se acontecer, tudo bem. Se for diferente, ótimo, porque aí é uma opção a mais que a gente tem dentro dessa experiência. E dentro deste terceiro livro, é exatamente quando ele traz essa questão sobre os sócios, sobre a ordem dos irmãos. Então, dentro da família existe uma ordem, mas e quando esses irmãos montam um trabalho, né? Onde é que estão essas ordens? É aqui, neste livro também, que ele fala aonde estão as crianças do sistema. E é um tema que vem cada vez mais a gente tem acompanhado. No Reviver já saiu esse tema, né? Onde é que estão as crianças? E daí a gente também vai trazer essa questão do olhar para a falência. Gente, convite feito, deixa eu ver. A Amada está falando que estava travando muito. Para mim, não travou, foi normal aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma outra interação. Porque o nosso recado era esse, Gustavo. E depois da trilogia... Depois da trilogia, pode vir outros temas organizacionais. Imagina o grupo que a gente vai ter depois que todos tiverem esse mesmo nível de conhecimento. Ter acesso a todos esses livros e ter esse mesmo nível de conhecimento. Imagina que maravilha que vai ser. E a Madá está dizendo, preciso reativar o meu cérebro. Desde o início da pandemia, parei de ler, estou emburrecendo, retomando a leitura. Falas de uma produtora que trabalhou muito com a transcrição dos livros para o Braille. Imagina quanto livro o Madá teve que ler, teve que revisar,
para poder fazer esse trabalho e vamos colocar, então, essa leitura em dia. E é uma leitura gostosa, gente. Além do nosso encontro, que vai ser divertidíssimo. Podemos trocar o café, literalmente, pelo leite quente para a nossa leitura. E vamos se cuidar, porque já que vai ser à noite, enquanto a gente não transformar num boteco sistêmico. A gente vai ter que ter esse foco de olhar muito para o livro mesmo, para a proposta, porque senão a gente começa a matar a saudade, bater papo, e aí o propósito vai se perder. Mas vai estar todo mundo junto, focado, e trazendo muito o resultado da semana. Se investiu esse tempo de leitura, acho que a gente não vai ter problema. Vai estar bem focado. Vai ter um intervalo de 15 dias, são pelo menos 15 páginas para ler. É como se a gente estivesse lendo uma por dia, mas é tão rápido a leitura que a gente vai devorar. Eu acho que quando a gente chegar no primeiro encontro, agora que a gente já está divulgando qual é o livro, qual é o dia do nosso encontro, já começa a leitura do livro a partir de hoje. A gente já pode pegar o livro e começar a fazer a leitura e as observações dele a partir de hoje, ok? Para nesse dia, vamos repetir, Gustavo, dia 24, um dia depois do dia do livro, um dia antes do aniversário do Gustavo, está todo mundo reunido para a gente fazer o primeiro encontro do Clube do Livro. Calendário oficial Meta. Pessoal, um grande resumão. Encontros quinzenais a partir do 24 de abril, segundo encontro deste livro, 8 de maio, e encerrando no dia 22 de maio. Fechamos o primeiro livro da trilogia das Ordens do Sucesso do Bert Hellinger. Lá no grupo do WhatsApp, quem não está lá, dá uma olhada aí na bio do Instagram para solicitar o ingresso. Lá a gente vai continuar colocando a divulgação, a questão, algumas orientações de PDF, onde conseguir o acesso ao Kindle, etc. e tal. Fiquem bem à vontade para as dúvidas e etc. E estão todos convidados para nos ajudar a fazer toda essa produção de conteúdo. Vocês são muito parte disso também. Joia. Alguma dúvida? E no 25, que é dia da aula, da mentoria, vai ter bolo. Em Cuiabá a gente chama chá com bolo. Não é só o chá, é chá com bolo. É nessa ordem, sabe? Chá com bolo. Perfeito, gente. Convite feito. É isso. Boa noite, quem chegou do meio para o fim é sem custo, tá, pessoal? A gente é tudo 0800, é free. Tem um clube de leitura. Depois, no futuro, se der uma super demanda, aí a gente até vê. Mas é bem de boa. É só chegar para compartilhar com a gente. A gente estava até fazendo buscando inspirações, né? Como é que se chama a pessoa que trabalha com a leitura dos livros? Uhum. Porque existe o youtuber, o youtuber é a pessoa que tem um canal no YouTube que faz toda a divulgação. Eu acho que é booktuber, alguma coisa nesse sentido. Vivendo e aprendendo. A gente faz um trocadilho, leitura. Que são as pessoas dedicadas ou a fazer a leitura do livro, faz toda a leitura do livro, ou que vai trabalhar com esse material como a gente está programando. Resumos, resenhas e palavras-chave. Mas vai ser perfeito. Podcast tem bastante também. O pessoal que já traz uma leitura de trechos com alguma leitura crítica junto. Assim. E quem sabe, né, Paulinho? Dá um horário aí, a gente grava uns trechos falando, né? Gastar essa nossa voz de locutor. Eu acho que as citações... detalhe, livro que tiver exercício sistêmico, a gente vai fazer no encontro. Aí a gente deixa o trecho mais resumido. Estou dando spoiler do primeiro encontro. Ok. Agora já foi, está gravado. Todas as vezes que tiver um movimento sugerido pelo Bert, algum movimento, a gente vai fazer no Clube do Livro, tá? Vai fazer com todo mundo no Clube do Livro. Vai ser muito prático, gente. Vai ser muito legal.
Eu estou empolgado. Ah, que bom, Paulinho. Também estou achando que vai ser bem divertido, didático, que é uma combinação muito boa, né? Vamos trazer o conhecimento para todos. Vamos levar esse conhecimento do BERT, principalmente para o organizacional. E quando a gente fala no futuro, né? Quem sabe a segunda edição, já estamos na segunda edição, é isso? Quem sabe na segunda edição a gente vai trazendo alguns manuais, alguns livros que, fazendo a leitura sozinho, pode ser chato, mas fazendo num clube do livro vai ser mais dinâmico, vai ser mais para frente. Que bom, gente. Gratidão, Madá, gratidão, Sandra. O pessoal que passou, você que vai assistir o vídeo no futuro. E a gente pede para deixar nos comentários o livro. Apenas, se não puder colocar o texto, vou participar, tal, assim que esse vídeo subir, coloca êxito. O que a gente está buscando? Êxito. Coloca êxito, que a gente vai saber que você acompanhou a live até o final. Ok? Até mais, meu amigo. Até mais. Então, pessoal, boas leituras e em breve a gente está se reencontrando de novo, então. Seja nas quartas tradicionais da Meta, como nessa quarta especial que vai ser a leitura do dia 24. Até!